Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a lição de número 4, que traz por título O Amor de Deus. Esta é a lição da editora Betel, desse segundo trimestre, e é um prazer, é uma satisfação poder estar compartilhando com os irmãos essa lição, esse subsídio. Não dá para a gente abordar todos os pontos devido ao tempo, mas a gente procura fazer aqui um resumo dos pontos principais para que o irmão que leciona tenha aí um gancho, aí, um subsídio para poder trabalhar a sua lição na escola dominical, e aqueles irmãos que estão impedidos de ir à igreja por conta dessa pandemia, poder também ter aí uma perspectiva, uma retrospectiva daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, através desse tema que é o amor. Antes de nós iniciarmos, quero convidar o irmão, pedir para o irmão que o irmão não esqueça de ativar o sino de notificação. Queremos agradecer em nome do Senhor Jesus a todos os irmãos que já se inscreveram no canal, e aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscreva, dê o seu like ou dislike, faça o seu comentário acerca de algum ponto que o irmão gostaria de ter uma maior explicação, e a gente com certeza vai estar respondendo os irmãos. Um outro sim, compartilhe também esse trabalho com os seus amigos, com os irmãos na igreja, porque a plataforma do YouTube vai entender que quanto mais pessoas participarem, ela vai estar nos dando crédito para prosseguirmos fazendo esse trabalho para a glória de Deus. Somos gratos a Deus e louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem nos acompanhado a cada dia nesse trabalho que o Senhor tem colocado para fazermos. Como eu já falei, o título da lição é O Amor de Deus, é a lição de número 4. O texto áureo está em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade aplicada diz dessa forma: porque Deus é amor, somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. O uso objetivo da aula de hoje é, primeiro, mostrar a essência do amor de Deus. Em segundo ponto, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus. E em terceiro, ressaltar que o amor de Deus é único. Então, o amor de Deus não é um amor dividido. É isso que o comentarista está dizendo. Ele é um amor único, ele abrange e alcança a toda a humanidade, como nos alcançou. Então, nós vemos aqui no primeiro ponto da nossa aula aqui, na verdade aplicada, ele já prova para nós, trazendo aqui uma sustentação que o amor de Deus somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Sem esse novo nascimento, nós não temos condições de amar a Deus. O amor de Deus, ele é diferente do amor humano. Dificilmente o homem ama com o amor de Deus, com o amor ágape. O amor ágape, ele é tomado muitas vezes pelo egoísmo. E quando nós resolvemos amar por algum momento, no outro momento a gente já não ama mais. Muitas das vezes nós somos capazes de substituir esse amor ágape, que é o amor fraterno. É por isso que o texto fala de caridade, porque é um amor fraterno, é um amor incondicional. Mas nós amamos e transferimos um amor condicional, ou seja, o meu amor para alguém, ele está condicionado naquela pessoa corresponder à altura. Então, muitas das vezes, irmãos, nós nos perdemos exatamente aí. É por isso que a verdade aplicada aqui mostra que nós não somos
capaz de amar conforme a Bíblia nos orienta se nós não nascermos de novo. Porque a partir do novo nascimento, a velha criatura, ela tende a morrer, ou seja, ela é crucificada com Cristo. E a partir do momento que ela é crucificada com Cristo, você já não vive, mas é Cristo que vive em você. Porque, na verdade, o amor de Deus se revela através de Cristo. Quando o capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então nós vemos aí, de uma maneira escancarada, o amor de Deus sendo revelado para um povo, para a humanidade que estava 100% perdida, não tinha nenhum tipo de escape para essas pessoas. Para nós restava a morte eterna. Mas Deus ama incondicionalmente e Ele se doa para nos resgatar, até porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. De toda a criação de Deus, nós somos a coroa dessa criação. Deus é Espírito, mas Ele disse lá no Éden, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali ele estava conversando com o Verbo. E esse verbo, a palavra, é o Senhor Jesus Cristo, é aquele que se humanizou, se encarnou e veio até nós, e deu a sua própria vida. Então, o desejo de Deus é que nós também possamos amar. É claro que o Senhor Jesus entende, e o nosso próprio Deus entende, que por sermos finitos, por termos uma mente limitada, nós jamais vamos conseguir amar da mesma forma, na profundidade, no tamanho, na largura do amor de Deus. Mas Ele quer que nós tenhamos empatia uns pelos outros. E é isso que nós vemos aqui no texto. Amar uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou, por nós. Então, quando nós amamos, nós procuramos olhar para a pessoa. Por exemplo, você está me vendo. Talvez você me conheça aqui pelo programa que nós fazemos, né? Fazemos semanalmente. Mas você não me conhece profundamente. Você não tem nenhum tipo de relacionamento ou de intimidade comigo. Mas vamos supor que você passasse a me conhecer mais de perto. Nós passássemos a conviver. E, de repente, não só eu iria descobrir falhas em você, como você também descobriria falhas em mim. E, por conta disso, provavelmente, o seu amor deixaria de ser um amor incondicional. Porque esse amor passaria a ser um amor reservado, de reserva. Porque você estaria com uma lista de falhas e de defeitos que eu tenho, assim como eu também poderia ter uma lista de falhas e defeitos que você ainda tem. E por isso eu ia regrar esse amor. Jamais iria amar, porque o amor terreno, ele é um amor que espera recompensa, ele espera retorno. Então eu faço algo para você esperando receber algo em troca. E o que nós vemos aqui é que o amor de Deus, ele não espera nada de ninguém. Se você amar Deus, louvado seja o nome dele. E se você não amar, louvado seja o nome dele. Ele continua amando. Ele não está preocupado se você ama, qual o grau, de amor que você tem por Deus ou por as pessoas. É claro que Ele quer que você faça isso, mas se você não faz, não muda em nada o seu amor. Ele continua sendo Deus, Ele continua nos amando, Ele continua tendo misericórdia, Ele continua exercendo a sua justiça, Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí diz aqui, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Você entende aí? A caridade, nós podemos, ela é simbolizada em amor, mas o amor é uma palavra mais profunda. Quando falamos caridade, nós estamos falando aqui, juntando aqui a misericórdia. A misericórdia de Deus foi tão grande para conosco que Ele enviou o seu único filho, Ele se doou e não estava preocupado em receber alguma coisa de volta. Por quê?
porque Deus não foi pego de surpresa ali no Éden. Quando Adão pecou, quando ele desobedeceu às orientações de Deus, Deus já tinha tudo planejado e no tempo certo Deus resgataria a humanidade do pecado. É claro que todo mundo não vai se salvar, mas não é porque essa humanidade não vai se salvar que nós não tenhamos que cumprir com o nosso papel de continuar amando e falando do amor de Deus para todo mundo, para que o evangelho seja pregado em testemunho a todas as gentes, para que assim possa vir o fim e quando o fim chegar, nós possamos estar diante de Deus gozando desse amor. É claro que haverá ainda aí um passar por um processo de metamorfose, o que é corruptível precisa, né, se tornar incorruptível, para que nós possamos chegar nessa essência que Deus tem, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos estar aqui ensaiando esse amor. Nós temos o amor ágape, que é o verdadeiro amor de Deus, que é o amor empático, né? Que é o amor da empatia, que é o amor incondicional, que é o amor que não cobra nada, é o amor que não espera retorno. Temos o amor filéu, que é o amor familiar, é o amor de amigo, e esse amor muitas vezes ele nos trai, porque da mesma forma que nós amamos, quando nós amamos através do amor ágape, a gente não olha os defeitos da pessoa. Pelo menos não deveria. Se você ama e diz que está amando através do amor ágape, que é o amor de Deus, e você continua olhando para os defeitos, listando aquilo que a pessoa faz de errado, e você diminui esse amor, ou para de amar essa pessoa, então esse não é o amor ágape, é o amor filéu. E aí, por último, temos o amor eros, que é o amor relacional. Aí ele é tratado aí como o amor entre casais, homem e mulher. É o amor do relacionamento e o relacionamento sexual. Amém, meus queridos irmãos? Então, na introdução, vamos estar estudando sobre o amor do qual não é possível chegar ao pleno entendimento. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento. Glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. É o hino de número 396 da nossa harpa cristã. O amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos seus outros atributos. O Senhor não é mais amoroso, bondoso do que é justo. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal maneira, nenhuma palavra caberia para descrevê-lo. O amor de Deus é conhecido no idioma grego por amor ágape. Então nós vemos aqui que a essência do amor de Deus, ela não tem como você quantificar, qualificar, medir altura, largura, profundidade, e ele não é mais do que a sua justiça, não é mais do que a sua misericórdia, porque Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte. Graças a Deus. O amor de Deus foi determinante para o projeto do resgate do ser humano. O amor incondicional que proveu um sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus e chamar a humanidade para a reconciliação com Deus. E aí nós vemos Jesus, no seu papel, na sua vinda à Terra, se encarnando, ele veio exclusivamente para reconciliar o homem com Deus, fazendo com que o homem tivesse a oportunidade de voltar ao estado original, quando Deus o criou lá no Éden. E é através desse amor incondicional que nós fomos alcançados. Eu não fui salvo, você não foi salva porque você é boazinha, porque eu sou bonzinho, porque você é santa, mais santas do que eu, ou eu sou mais santo que você. Não. Aqui não é medido por grau, por obra, por vontade, por desejo. O amor de Deus nos alcançou de uma maneira gloriosa. Agora, desfrutando desse amor, sentindo o amor de Deus, essa caridade, esta misericórdia de Deus, eu tenho que ter empatia pelo meu irmão.
E aí se cumpre o que está escrito nos mandamentos de Deus quando diz: amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Imagine que se eu tenho que amar o próximo, e quando diz próximo, aqui não está dizendo se ele tem que ser cristão ou não. Eu tenho que amar o próximo. Essa é a questão. Se eu sou capaz de amar o próximo, eu sou capaz de amar o meu irmão na fé. Porque, na verdade, irmão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E precisamos nos amar uns aos outros. Com aquele amor de Cristo, que amou a sua igreja. Ele nos amou e deu a sua própria vida por nós. Quando nós entendermos essa profundidade, quando entendermos a essência desse amor de Deus, a igreja na terra vai ser outra. Deixará de existir o egoísmo, o orgulho, a antipatia, o ódio. Vai parar as picuinhas, vai parar o fermento, não haverá dissensão, não haverá contenda. Muitas outras coisas deixarão de existir porque nós estaremos sendo alimentados pelo amor que é a essência de Deus. Glória a Deus. O ponto 3 diz aqui: modos de Deus demonstrar o seu amor. Primeiro, ele nos mostra o seu amor como amigo. O interessante é que o Senhor Jesus, uma certa feita, ele diz: não vos chamarei de servo, mas de amigo. Porque o amigo sabe e conhece todas as coisas que aquela outra pessoa está falando para ele. O Senhor não fala para o servo dos seus planos, dos seus segredos, mas para o amigo ele fala. Então o Senhor nos escolhe como amigo, Deus nos trata como amigo. Ele não nos trata como empregado, como escravo, mas ele nos trata como filhos. E um pai comunica com seu filho. Um pai, ele tem prazer em chamar o seu filho, conversar com ele, explicar alguma coisa, passar para ele algum plano, algum projeto e ouvir a opinião do seu filho acerca daquilo. O filho, da mesma forma, tem prazer em chegar junto do pai e dizer: pai, eu estou pensando nisso, naquilo, eu estou planejando isso, o que o senhor acha? Então, ao mesmo tempo que o nosso Deus é o nosso pai, ele também é o nosso amigo, como nós devemos ser com os nossos filhos. Somos pais e amigos e compartilhamos desse amor. Porque ele é o nosso filho, nós o amamos, e esse amor tem que ser esse amor ágape, o amor incondicional. Por mais ruim que seja o filho, você como pai sempre vai amar, né? Sempre vai amá-lo, e sempre vai ter a esperança de que um dia Deus vai mudar a sua natureza, vai mudar o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ponto 2 diz assim: o amor de Deus se revelou no Filho. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus por todos, porque essa é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus, que é incomparável, insubstituível e ilimitado. Então, nós vemos aqui que Deus, por amar, deu. Muitas vezes nós reclamamos porque nós dizemos que amamos alguém, mas quando dizemos que estamos amando alguém, nós estamos querendo receber alguma coisa daquela pessoa. E ficamos muitas vezes magoados quando aquela pessoa não retribui aquilo que nós esperávamos que ela deveria retribuir. Mas o amor de Deus, ele é diferente. Deus, ao amar, ele deu. Ele não esperou. E até porque Deus sabia que nós não tinha nada para oferecer. Não tinha nada, irmão. O que é que eu poderia oferecer a Deus por esse grande amor, por essa tão grande salvação? Nada. Se eu tivesse a oportunidade de viver 100 mil vezes nesse plano, e em todos eles aceitassem Jesus, ainda seria nada diante de tudo aquilo que ele tem feito por mim.
Então, o amor de Deus é inesgotável, é inexplicável. Então, é muito lindo a gente ter essa consciência, entender que Deus nos amou incondicionalmente, não olhou para o meu estado, para o seu estado, ele não se preocupou com aquilo que você fazia ou deixava de fazer, mas ele amou. E ele não te obriga a amá-lo, ele não te obriga a segui-lo. Tanto é que muitas pessoas não querem nem ouvir falar de Deus. Mas Deus não deixou de o amar. Deus continua amando da mesma forma. A decisão de seguir o Senhor, de aceitar o sacrifício de Cristo, de pelo menos tentar corresponder esse amor que Deus tem nos dado através do seu Filho, tem demonstrado através de Jesus, é aceitando Ele como Salvador. Mas é eu que decido. O amor de Deus não vai mudar em nada, porque esse amor, ele não tem explicação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. E sem esse amor, Jesus jamais teria morrido na cruz do Calvário para resgatar o ser humano do poder do pecado e da morte. Nisto se manifestou a caridade de Deus, ou a misericórdia de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho único ou unigênito ao mundo, para que por ele pudéssemos viver. Hoje eu tenho vida, hoje você tem vida, e esta vida, ela está em nós mediante a morte de Jesus. Jesus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna, ela está conosco. O nosso corpo um dia vai perecer. Nós vamos morrer fisicamente, mas viveremos espiritualmente e eternamente. E um dia receberemos os nossos corpos ressuscitados e glorificados para viver uma vida eterna com Deus por causa da misericórdia de Deus. A morte de Jesus nos deu a garantia de sobrevivermos ao pecado, à condenação eterna e a tudo mais que o inimigo tinha imposto sobre nós. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é singular. O amor de Deus é singular, isto é, único de sua espécie, distinto, ímpar. Há um hino do canto Luiz de Carvalho que declara que esse amor, de forma brilhante e poética, se os mares todo fosse tinta, e o céu sem fim fosse papel, se as artes todas fossem penas, e os homens todos escrivãs, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha! Deslumbrante esse eternal amor. Então nós vemos aqui que muitas pessoas falam, vou fazer amor. Até entre o casal não se faz amor. Não é possível fazer amor. Quando as pessoas dizem, vamos fazer amor, isso é uma falácia, porque o amor não se faz. Amém, irmãos? O amor não se faz. A gente namora com amor. E através desse namoro com amor, temos intimidade conjugal com amor. Então, há uma diferença entre fazer e aproveitar o que Deus já deixou à nossa disposição. O amor só irá crescer, frutificar e permanecer para sempre quando ele não for negligenciado em nenhuma fase da sua existência. Tudo que é feito sem amor não é legítimo, não é verdadeiro, nem sai perfeito. Sabem poetizar sobre o amor, muitos só sabem filosofar sobre o amor, muitos só estudam sobre o amor, muitos só dizem ter sentimento de amor, muitos só declaram que têm amor, mas o melhor mesmo é viver o amor na sua essência e na sua plenitude. E esse amor é o amor ágape, o amor de Deus. Então a gente namora com amor, se relaciona com amor, mas nós não fazemos amor, porque o amor já existe. O amor é o Deus.
Deus é a fonte inesgotável do amor. E tudo só é perfeito, tudo só fica dentro dos conformes quando nós nos relacionamos, seja com o nosso cônjuge, seja com os irmãos na igreja, no corpo de Cristo, seja com o próximo, como já afirmamos, dentro desta essência que é o amor ágape, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo te abençoe. Creio que nós frisamos alguns pontos aqui, que é o bastante para você pegar aí o gancho e destrinchar aí essa aula no próximo domingo, e que Deus possa te abençoar, te dar capacitação espiritual, que abençoe aí a sua classe, a sua igreja e aos demais irmãos que participam conosco desse estudo. Você tem aí a lição, você tem aí as referências bíblicas, estude dentro desse pensamento e com certeza o Espírito Santo do Senhor falará mais profundamente no teu ser. Querendo Deus, voltaremos numa próxima oportunidade.